Fala pessoal, tudo certo? Vamos agora para o último vídeo analisando as minhas partidas no Festival Bela Itália, parte 5 dessas análises. Vou mostrar a reta final aqui, as duas últimas rodadas que foram bem importantes. E como a gente sabe, né, como eu falei nos vídeos anteriores, eu cheguei nessa reta final liderando o torneio, isolado por meio ponto na frente do MI Diego de Berardino e um ponto na frente dos outros jogadores. Então vou falar um pouco sobre minha estratégia para essas últimas duas partidas. E deixa aí nos comentários, você acha que existe uma estratégia perfeita para essa fase do torneio? Será que a gente tem que arriscar mais? Tem que tentar manter, preservar a nossa liderança? O que você faria na minha situação? Porque esse vai ser um tema importante do vídeo que eu vou contar aqui para vocês. Antes de mais nada, se você está gostando de acompanhar o torneio, gosta das análises do canal, deixa um like no vídeo, se inscreve se você não tiver inscrito e divulga aí para o pessoal que gosta de xadrez e de repente pode não conhecer o canal ainda. Também considere fazer parte do clube de membros. É uma forma mais direta que você tem de apoiar o canal e a gente está liberando toda semana conteúdo exclusivo para os membros do canal. Então, vamos lá. Na sétima rodada, a partida anterior que eu mostrei, eu empatei com o Iago, GM Iago Santiago, brasileiro. E aí, a gente tinha essa situação aí da reta final, né? Eu tava ainda meio ponto na frente do Diego de Berardino, do M Diego, e tava um ponto na frente dos outros competidores, incluindo o Iago, por exemplo, que jogou comigo com um ponto a menos. Isso me dava uma certa tranquilidade, né? Essa é uma situação um pouco complicada, assim, de você administrar, né, na reta final do torneio. Porque se eu tô meio ponto na frente do Diego, mas eu já joguei com ele, é mais confortável porque eu sei que eu não vou enfrentar ele, assim, numa dessas rodadas decisivas. E eu tô um ponto na frente dos outros. Então, um empate, ele me garante um cenário ainda confortável, né? Porque o pior que pode acontecer é o Diego me alcançar, se ele ganhar, e os outros que vão ganhar, que estão um ponto atrás, ainda vão ficar meio ponto atrás. E eu jogaria a última rodada com as peças brancas. Então eu enfrentava, na penúltima rodada, esse MI, o Ilya Martinovic, um jogador que estava fazendo um torneio firme. Ele tinha empatado com o Diego na quarta rodada, isso, na quarta, e veio fazendo um torneio consistente. Ele estava um ponto atrás de mim na colocação, né, na classificação, e por isso eu sabia que o cara ele ia tentar bastante, né? Porque ele estava tentando fazer um torneio de recuperação, ele também não tinha ido bem em Spielberg, ele estava no primeiro torneio, e era a chance dele de alcançar o líder. Se eu perco essa partida, aí as coisas ficariam muito mais emboladas, porque, por exemplo, o Diego ganhando, ele me passa. O Diego empatando me alcança e outros caras me alcançam também, que estão um ponto atrás. Então eu chegaria na última rodada meio que uma loucura, umas 6 pessoas assim empatadas em primeiro lugar. Então o ideal para mim era não perder essa partida, era no pior dos cenários empatar. Como eu tinha pretas, eu pensei, bom, qual foi a minha mentalidade para essa reta final do torneio? Nessa partida, eu pensei, bom, eu vou jogar sólido, vou jogar firme, não preciso fazer nenhuma loucura, porque quem precisa arriscar é o cara, ele tá um ponto atrás, ele tem que fazer tudo para ganhar de brancas, então eu vou jogar uma posição sólida, um xadrez firme, e ver o que acontece. Se eu igualar de pretas, tá bom, né? E aí eu posso aproveitar alguma chance na hora que ele arriscar. Essa mentalidade, eu acho que ela é adequada quando você está jogando ali contra um cara forte, né? O rating parecido com o meu, tô de pretas, o torneio já tá se encaminhando para as duas últimas rodadas e eu ainda tô numa situação bem confortável de liderança. Só que, por outro lado, existe um lado negativo dessa mentalidade muito, vamos dizer assim, pragmática, né? De ser extremamente pragmático, assim, querendo preservar a todo custo esse meio ponto de liderança, tipo, essa situação que eu tô bem ali na frente. E eu acho que a partida vai deixar isso claro, vai mostrar como esse espírito, essa mentalidade que eu adotei para a partida acabou me atrapalhando em algumas decisões. Então, meu adversário jogou D4, cavalo F6, C4 e 6, cavalo F3. Aqui eu tava esperando o cavalo C3, ele foi muito inteligente. Ele falou para mim depois da partida que ele achou que eu ia jogar uma Ninja mesmo. E ele tinha razão, eu ia jogar uma Ninja. Mas bom, cavalo F3, D5, cavalo C3. E aqui eu decidi jogar C6, que é a semislava. Era uma abertura. Eu também tinha me preparado para essa ordem e pensei, vou jogar semislava, porque na base eu jogo várias coisas contra peão dama. Assim, sempre com D5, às vezes uma vez ou outra uma Índia, mas eu vario nas minhas aberturas, né? Em Spilimbergo, por exemplo, na última rodada eu joguei uma defesa eslava. Então eu fico trocando para ficar mais imprevisível para os meus adversários. E essa posição de semi-eslava em especial, fazia tempo que eu não jogava na base, assim, tinha só partidas muito antigas, então eu resolvi jogar semi-eslava nessa. Meu adversário aqui ele pensou um pouco e jogou C por D5, que é uma opção bem sólida,
Mas assim, objetivamente, é inofensivo para as pretas. Opções mais combativas aqui são bispo G5, tentando um desenvolvimento mais ativo, né, mais ambicioso, ou E3, que é como eu jogo de brancas essas posições. Mas bom, ele trocou e D5 e aqui jogou dama C2. Uma ordem um pouquinho diferente, mas tudo bem. Bispo G5, assim, é uma ordem mais normal, mas vai acabar transpondo. Então foi dama C2, eu joguei bispo E7, bispo G5. Aqui a gente está entrando no terreno da variante das trocas, do gambito da dama ou da defesa ortodoxa. Vocês podem chamar como quiserem. Mas nessa ordem especial, o preto consegue resolver um dos problemas estratégicos bem fácil, jogando G6, para tirar o bispo de casas brancas e resolver o problema do bispo mal, que é uma peça um pouco problemática nessa estrutura. Então, para quem joga essas ordens, para quem joga essa estrutura, principalmente que a gente chama de Caos Bad, quem está acompanhando as análises vai lembrar que em Spilimbergo eu joguei essa estrutura numa ordem diferente, contra um adversário na terceira rodada, uma das partidas que eu empatei ali no começo do torneio. Mas esse bispo de casas brancas, ele costuma ser um dos problemas, porque ele atrapalha um pouco as peças pretas e ele tá nas casas da mesma cor dos peões pretos, então ele pode causar alguns problemas estratégicos. Por isso, sempre que você consegue desenvolver e trocar esse bispo, já é bom para você resolver os problemas da abertura. Uma ordem um pouco mais precisa seria assim, ó, só pra gente entender. Bispo G5, é que claro, aqui tem muitas opções para as pretas, mas vamos supor que eu jogasse cavalo BD7. E agora C por D5, ED5, E3. Essa é uma ordem mais precisa. É a ordem que eu recomendo, por exemplo, no curso do repertório de peão dama para jogadores até 1800. Quem quiser pode dar uma olhada, tem na descrição do curso aqui na descrição do vídeo tem esse curso com cupom de desconto. Mas a diferença é que agora as pretas já não conseguem desenvolver o bispo mais. Então fica mais difícil de ativar as peças. E aí já dá pra gente sentir, assim, por exemplo, que com o bispo em C8 vai ser mais complicado de ligar as torres, por exemplo. Diferente de se ele tivesse em F5 ou G4. Então, quando ele joga muito rápido aqui CD, ED, e aí ele não espera cavalo BD7, eu tenho sempre a possibilidade de desenvolver esse bispo, resolvendo meus pequenos problemas estratégicos, né? Então foi dama C2, bispo E7, bispo G5, G6, mas ok, ele jogou E3. Bispo F5, bispo D3. Se ele não troca os bispos, se ele joga, por exemplo, dama B3, eu posso fazer dama B6. E essa posição já é confortável, porque apesar de eu não ter conseguido trocar esse bispo, ele fica muito ativo aqui. Né? Ele tira uma casa importante do bispo das brancas. Então eu consigo completar meu desenvolvimento sem nenhuma dificuldade. Então ele jogou bispo D3, bispo toma, dama toma. E agora eu fiz cavalo BD7. Mas uma ordem um pouquinho mais precisa é roque. É rocar rápido. Porque eu fiz cavalo BD7, que também não é que é um lance ruim. Mas assim, é melhor rocar direto, porque cavalo BD7 dá a chance das brancas jogarem bispo H6. E isso já dá a possibilidade de ele forçar uma repetição. Agora, aqui a gente já começa a perceber um efeito dessa minha decisão psicológica, assim, essa mentalidade de jogar de um jeito seguro, porque né, eu não estava numa situação de ter que arriscar, então eu não queria tomar riscos desnecessários. Mas quando eu joguei cavalo BD7, eu sabia que ele tinha bispo H6, só que eu pensei, tudo bem, porque se o cara jogar bispo H6, eu tenho cavalo G4, e aí quando ele volta o bispo para F4, eu volto o meu cavalo para F6. Ou eu posso rocar, mas eu posso voltar também o cavalo. E se ele jogar bispo H6, ele já tá meio que mostrando assim que talvez ele tá satisfeito com uma repetição. O que para mim não é ruim. Eu empatar rápido de pretas, beleza, porque eu não canso muito, mantenho minha liderança e vou para a última rodada de brancas, então tá tudo certo. Mas olha que interessante o que acontece. Ele joga bispo H6, aí eu fiz cavalo G4, bispo F4, cavalo F6, bispo H6, cavalo G4, bispo F4. E aqui eu comecei a pensar um pouco. O cara tá mostrando pouca ambição, porque ele tá repetindo. Talvez ele esteja feliz com o empate, assim. E aí eu já comecei a me perguntar, se o cara não tá querendo jogar de forma ambiciosa, será que eu preciso me contentar com empate? Será que eu não jogo rock aqui e vou pro jogo mesmo? Simplesmente mudo a ordem? Mas nesse processo, eu gastei uns 10 minutos e eu já tava uns 10 ou 12 na frente, assim, no tempo. E aí eu achei interessante, porque ele faz essas duas repetições, mas quando eu joguei cavalo de G6, eu ofereci empate. Eu já propus empate. Só que ele rocou. Então ele meio que me deu um truque aqui, né? É claro que quando você oferece empate,
também você está preparado para o adversário recusar. Eu sabia que podia ser uma estratégia ele repetir 2 vezes e depois mudar. Não é que eu tava, nossa, não, ele vai repetir, né? Eu achei até um pouco estranho, porque ele tá de brancas, ele precisa ganhar porque ele tá um ponto atrás. Mas depois da partida ele me falou, né, que ele fez isso meio que pra realmente colocar em mim a dúvida se ele tava ou não jogando pra ganhar. Então, foi uma estratégia interessante porque ele fez ele fez não, eu acabei gastando o meu tempo, né? E aí pensando um pouquinho, refletindo, eu acabei devolvendo a vantagem que eu tinha do tempo. Mas até aí tudo bem. Então ele rocou, eu roquei também. E aqui ele joga a torre de AB1. As brancas têm um plano bem simples nessa estrutura, que é o famoso ataque da minoria, né? Ele quer jogar B4, B5. Então, só para vocês entenderem, eu não vou aprofundar muito isso, que eu falo bastante sobre essa estrutura no curso do repertório de peão-dama para jogadores até 1800. E aí eu falo bem sobre essa estrutura que é a que a gente chama de Carlsbad. A estrutura Carlsbad ela é assim, as pretas têm esses peões em essa maioria na ala da dama, D5, C6, B7, A7, e o branco fica com os peões na ala do rei, desse jeito. E nessa estrutura, o plano mais comum, mais conhecido, é o que a gente chama de ataque da minoria, que é esse avanço do peão de B. Se o peão chega em B5 e cria essa tensão em C6, geralmente isso costuma levar a uma pequena vantagem estrutural para as brancas. Por quê? Para vocês, né, só para dar um exemplo, tipo rei H8, B4, rei G8, B5, a gente já tem essa posição. Se as pretas jogarem C por B5, o peão de D5 fica isolado. Então ele vira uma fraqueza muito séria. Por outro lado, se as pretas permitirem B por C6, depois de B por C6, o peão de C6 fica fraco. Ele é um ponto de pressão no campo das pretas e a casa C5 se torna um posto avançado para as peças brancas também. Por isso que esse plano é até hoje muito popular. Ele é bem fácil de executar e costuma levar a uma posição tranquila, bem confortável para as brancas. Mas hoje em dia já foram encontrados alguns antídotos para o ataque da minoria. Então, no alto nível, assim, né, já não é considerado tão perigoso. Porém, ainda pode dar certo. E essa partida eu acho que é um bom exemplo disso, porque eu não soube lidar com as ideias das brancas. Então aqui ele jogou torre AB1. Eu já tive um pouco de dúvida nessa posição, mas eu fiz um lance muito rápido e acabei trocando as minhas ordens. E eu conhecia essa posição porque eu joguei mais ou menos recentemente ela. O ano passado, em janeiro de 2024, eu joguei uma partida contra o GM Everaldo Matsura, que ele fez esse mesmo plano nessa mesma ordem, assim, deixando trocar os bispos e tal. E eu lembro de ter estudado aquela partida brevemente. Eu me lembrava que o computador dava uma ideia bem interessante para as pretas. Só que eu acabei errando a minha ordem e joguei torre 8 primeiro. Torre 8 é uma jogada temática nessas posições, porque um dos planos das pretas é colocar um cavalinho E4, então a torre fica bem colocada para isso. Só que foi impreciso, eu deveria ter começado com A5, que é uma jogada temática também, para dificultar o avanço do peão de B, e aí as brancas fazem A3 para continuar com a ideia. Só que agora já tem algumas diferenças. Primeiro, que quando chegar B4, as pretas têm a possibilidade de trocar e a torre ficar ativa já na coluna. Agora, por que eu achei que não era necessário jogar A5? Porque dá para você fazer, dá para você usar esse recurso numa outra ordem, que é jogando torre 8 e quando B4 A6. Porque aí, da mesma forma, para as brancas continuarem o plano, ele tem que jogar A4 e B5, e aí é um efeito muito parecido. Quando A por B5, A por B5, a torre também fica ativa na coluna A. Mas o que muda aqui? O que muda é que tem um detalhe bem importante, assim. Quando joga A5, A3, agora as pretas fazem torre 8, e se vier B4, tem dois planos possíveis. Um deles, que é bem conhecido, é jogar A por B4 e agora B5. Uma jogada que costuma ser comprometedora, porque atrasa o peão de C6. Só que as brancas ainda não têm uma torre na coluna C. Então isso dá o tempo das pretas jogarem cavalo B6 e cavalo C4. O cavalo ganha esse posto avançado excelente em C4, porque ele fica muito sólido, né? Muito bem defendido pelos peões. Então essa posição ela já é interessante de jogar de pretas. Ela já é mais fácil para as pretas, se vocês querem saber. Porque o cavalo vai chegar em C4. Agora, o bispo fica batendo em B4 ali, o que deixa essa torre passiva, e as pretas ainda têm contra-jogo na coluna A com torre A3. Então essa já é uma posição legal de jogar de pretas. Só que tem um detalhe ainda mais importante, que foi o que eu descobri analisando com o computador a minha partida contra o Matsura. É bom para as pretas manter essa tensão em B4, sem trocar. Então é melhor ainda jogar B5 primeiro, sem trocar. Por quê? Agora, a gente tem o mesmo plano de cavalo B6 e cavalo C4, só que tem um outro ponto de pressão na posição das brancas, que é A3. Então, além de B4, tem A3, e as pretas levam o cavalo para C4 rápido.
As brancas não têm como tomar uma decisão muito fácil nessa posição. Porque assim, B por A5 é ruim, digamos, porque depois de B por A5, dama por A5, já tem uma pressão muito incômoda em A3 e continua o cavalo chegando em C4. Então, por conta disso, as brancas não conseguem mexer nada direito. Ele não consegue tirar a torre de B1, porque fica defendendo B4, ele não consegue se organizar direito porque o cavalo está chegando em C4. E a qualquer momento as pretas podem tomar em B4 e ativar a torre, na hora que for mais interessante. Eu lembrava dessa posição, lembrava de ter visto essa ideia, depois da minha partida com o Matsura. Só que eu acabei confundindo as ordens. Então tem que incluir a 5, A3 e torre 8, mas eu joguei torre 8 primeiro. E aí na partida ele fez B4. Eu comecei a analisar essa posição quando ele jogou B4. Aí eu fiquei pensando, tá, agora eu jogo B5. E quando ele faz A4, eu tenho A5. Porque esse é um bom detalhe, que assim, aqui não dá para as brancas jogarem A4, porque A4A por B4. E já ganha na hora. Só que na partida eu comecei a pensar um pouco e falei, putz, B5, A4, A5. Eu achava que isso era bom, porque se B por A5, B4, cavalo A2, dama por A5, por exemplo, ou C5 até, tá chegando assim, né? Um jogo bem ativo das brancas. E eu já tenho esse peão passado, a 4 tá caindo, então eu já gostava disso aqui pra mim. Só que eu comecei a pensar, tá, mas ele joga A por B5. Aí eu faço A por B4. Quando B por C6, o que eu jogo aqui, né? Aí comecei a calcular e não via lance, porque se B por C3, C por D7, dama toma, dama por C3, assim, essa posição já parece muito ruim. E na verdade ele nem eu nem sei se ele precisa jogar dessa forma, tá? Ele pode talvez tirar o cavalo E2, mas enfim, BC6, CB3, BC3, CD7, dama D7. Isso aqui já parece horrível para as pretas. Ele nem precisa tomar direto em C3, eu acho que cavalo E5 tá bom também, ganhando tempo na dama. E vai ficar uma estrutura. Na real, assim, eu já tô com um peão a menos nessa posição, né? Se a gente for contar, eu já perdi um peão nessa sequência. E ainda fiquei com o peão de D5 isolado. Então, é um ataque da minoria que deu tudo mais do que certo. Que além dele enfraquecer a estrutura, eu já tô com o peão a menos. E nessa hora eu percebi que deu errado, assim, que eu tinha jogado rápido torre 8, mas foi muito superficial. Então o certo era jogar A5 primeiro e quando A3 agora torre 8. Se B4 e B5, eu já teria um jogo confortável. Mas essa não foi a única chance que eu tive na partida, tá? Porque foi torre 8, ele jogou B4, aí eu fiz A6, beleza. Porque a ideia continua sendo parecida, assim, né? Se A4. No caso, se A4 agora, eu não sei se eu jogaria B5. Porque ele pode fazer A5. E aí meu cavalo não tá chegando fácil em B6, ele não tem essa casa. Mas por outro lado, eu continuo batendo em B4. Então ainda tem alguns pontos, uns aspectos positivos. Mas eu poderia jogar de outra forma, né? Por exemplo, é bem normal nessas posições também, um recurso bem típico é jogar, digamos, por exemplo, tem duas formas de tentar antecipar os planos das brancas. Digamos, bispo F8, e aí se D5 dá para tomar uma vez e jogar C5. Porque isso ameaça criar um peão passado em C4 e o cavalo tem essa casa em B6. Se D por C5, cavalo por C5, é um peão isolado, mas o preto fica bastante ativo. Tem essa casa, tem a torre vindo por A3 ou C8, então tem bastante atividade para as brancas aqui. E outra reação possível é cavalo B6, que é para ficar de olho na casa C4, mas um objetivo interessante, que o objetivo principal é que se B5, agora as pretas tomam de C em B5, e quando A B5, A5. O cavalo fica super firme aqui, porque o peão tá bloqueando, né, a pressão na coluna, então ele defende D5, e agora as pretas têm um peão passado. Então quanto mais esse peão avança, mais interessante a posição das pretas fica, e o cavalo ainda tem a casa C4. Então, esse é um jeito diferente de lidar com o ataque da minoria, jogando dessa forma. Mas o mais preciso mesmo é jogando A5 primeiro. Eu fiz torre 8, B4 e A6, só que aí meu adversário também jogou de um jeito interessante, que é um outro plano que as brancas podem tentar. Em vez de A4, ele faz cavalo A4 agora, para explorar as casas pretas aqui na aula da dama. Ele tem mais possibilidades, né? Como cavalo C5, por exemplo, e se tomar em C5, BC, ele já fica pressionando B7. Inclusive, em Spilimbergo eu joguei uma posição muito parecida, assim, a mesma estrutura contra esse jogador alemão que eu comentei. Esse é mais um momento, aqui eu já pensei um pouco, né, mas eu acho que é outro momento interessante, onde eu poderia ter buscado uma continuação, um jogo mais ativo do que eu busquei na partida. Porque eu joguei cavalo H5. Eu achei essa ideia interessante, que eu queria piorar o bispo dele, né, ou trocar o cavalo pelo bispo, e ficar com um bispo de casas pretas que vai me ajudar a cobrir algumas casas ali na ala da dama.
Mas uma outra reação bem interessante, que ele até comentou depois da partida e eu considerei, era B5 aqui. Era essa mesma ideia de buscar, de criar o posto avançado para o meu cavalo em C4. Cavalo C5, só que tem dois pontos importantes aqui. O primeiro é que ele já não vai ter pressão em B7 se trocar os cavalos. Mas o ponto mais importante é jogar cavalo B6 mesmo. E quando o cavalo E5 fica pressionando C6, dama C8, né? Eu tenho a casa C4 para o cavalo e tenho A5, se necessário, para criar contra-jogo na ala da dama. Então essa posição, ela tá... Também o computador já começa a gostar para as pretas. É engraçado porque essas posições a gente sempre foi ensinado que elas são mais confortáveis de brancas, mas hoje em dia a gente já sabe que as pretas estão muito sólidas. Só que a gente percebe, né, dá pra perceber aqui, mais um efeito dessa minha postura um pouco conservadora demais, assim, de falar, não, eu não vou arriscar na posição, então não tenho por que criar um ponto fraco na minha posição pro cara atacar, eu vou tentar jogar o mais sólido possível sem me enfraquecer. Então eu fiz cavalo H5, que é interessante, é um lance jogável também. A minha ideia era que se ele fizesse bispo H6 para manter o bispo, agora eu posso melhorar meu bispo por D6. E quando o cavalo C5, aí sim, quem sabe B5, com a mesma ideia. Mas eu tô com as peças bem posicionadas aqui, né? Mais ativas. Ele jogou cavalo C5. Eu achei essa decisão bem interessante, deixando o bispo em F4, porque quando eu troco, agora ele tem a coluna E aberta e tem a casa E5 para o cavalo. Então esse peão aqui, ele é interessante, assim, essa estrutura é um jeito mais moderno de jogar essas posições, mas é bem interessante. Às vezes até F5 as brancas podem considerar para enfraquecer a ala do rei. Eu continuei com dama C7, bom lance, defende B7, toca ali em F4. E esse é um outro momento legal, porque eu tava esperando o G3, que é uma continuação bem sólida, assim, é o lance mais sólido. Mas ele jogou cavalo E5, que parece uma jogada mais ativa. E aqui era um momento, porque na verdade, era um momento importante para mim, porque na verdade, cavalo E5, objetivamente é um erro das brancas, é um lance bem impreciso. Só que eu não tava procurando, acho que a palavra é essa, eu não tava procurando formas de tomar a iniciativa, de tomar a vantagem. E isso foi um problema. A gente pode dizer que aqui eu estava muito mais preocupado em manter uma posição segura, uma posição bem sólida, do que efetivamente achar o melhor lance, digamos, o lance que me desse mais possibilidades. E isso é mais uma vez, na minha opinião, assim, uma consequência de ter adotado uma postura excessivamente segura para essa partida. Porque eu joguei cavalo F8. Esse era um lance que eu já estava considerando antes, né? Eu estava esperando mais G3, mas eu vi cavalo E5 e eu já estava esperando isso para jogar cavalo F8. Porque eu pensei, ok, parece que ele está colocando um pouco de pressão no meu campo, mas eu posso expulsar esses cavalos no longo prazo com F6, B6, então eles não estão exatamente estáveis nessas posições ativas deles. Mas eu poderia mais uma vez ter mudado a estrutura de um jeito bem interessante, jogando cavalo por E5, e quando F por E5, A5, uma jogada bem forte para as pretas. De repente, de novo a posição das brancas está instável. Porque ele não tem a opção de jogar A3 aqui. O computador fala que B por A5 é a melhor alternativa. E aí eu já posso, no mínimo, jogar assim: bispo toma, D C5, torre A5. Já tenho pressão em C5, E5 e A2. Do nada, quem está com dificuldades de manter o controle são as brancas. E qual que é o ponto? Por que ele tem que jogar esse? Porque se ele faz A3, agora B6 chega muito bem, porque não tem mais peão caindo em A6. E ele não tem uma casa boa para esse cavalo. Não tem, né? Porque cavalo A6, dama B7 prende o cavalo. Se cavalo A4, A por B4 também, esse cavalo tá com problemas, então ele vai ter que jogar cavalo B3. E agora eu ganho um peão limpo nessa posição. Peão a mais limpo para as pretas. E já não só resolvi todos os problemas da ala da dama, como eu tenho a vantagem na ala da dama agora. Então deixei passar essa transformação na estrutura que já me daria vantagem. Fiz cavalo F8, ele jogou G3, reforçando a estrutura porque agora F6 é uma ideia, mas era forte também F5 aqui, era um lance bom. E se F6, ele pode voltar o cavalo tanto para F3 como para G4, que fica mais próximo da ala do rei, porque aí esse peão ele é bem interessante para as brancas, assim, mantém uma tensão em G6 e tira a casa E6 do meu cavalo, né? Então eu não consigo mexer as peças direito. Foi G3, e agora eu fiz A5. Porque, claro, nesse momento eu percebi que desestabilizar a estrutura dele seria útil para mim. Ele faz A3, mas essa é outra posição onde eu não percebi que eu tinha como explorar essa estrutura a meu favor. Eu joguei A por B4, aliviando rápido demais a tensão na ala da dama e pensei, tudo bem, estou simplificando, estou ativando a minha torre, então a minha posição tá melhorando. Mas era muito forte aqui B6. E por alguma razão estranha,
Assim, por alguma razão estranha, eu deixei passar esse tipo de ideia na partida. Mas que nem, eu acho que é porque aqui eu queria talvez jogar B6, mas nessa posição não é bom, porque cavalo por A6. E quando dama B7, B5. C por B5, cavalo B4. Isso deixa as pretas com uma estrutura inferior, com uma estrutura muito quebrada. Então acho que por conta disso eu meio que descartei a possibilidade de B6, mas foi uma desatenção, porque eu não percebi que depois de A5 e A3 eu posso jogar B6, não tenho mais peão caindo aqui, né? E é bem parecido com a posição anterior, com a linha que a gente acabou de ver. Se cavalo A6, dama B7, ele vai perder o cavalo. Se cavalo A4, A por B4, o cavalo tá no ar. Então tem que jogar cavalo B3. A diferença é que aqui com o cavalinho E5, em vez da outra linha onde tinha trocado, né, os cavalos, aqui as brancas têm compensação. A por B4, A B4, bispo B4, torre F1, torre E6. E as brancas têm um jogo ativo pelo peão. Mas isso é só compensação suficiente, não é vantagem nem nada para as brancas. Por outro lado, A por B4, eu já resolvo esse problema da tensão em B4 para ele, né? A por B4, eu joguei F6, e aí o cavalo voltou para F3. Aqui ele não tem cavalo G4 porque é B6, cavalo A6, dama C8 toca nos dois cavalos, isso eu tinha visto. E aí foi cavalo F3. Daí essa é uma outra posição, porque apesar de tudo, eu tô bem sólido. Mas as brancas, elas têm um plano claro. Ele ainda tá com as ideias do ataque da minoria, então o que ele quer fazer? Que ele quer jogar a torre de FC1, para depois encaixar B5. Se ele conseguir posicionar as torres nas colunas C e B e criar um ponto fraco na ala da dama, pode ser que a minha posição não seja perdida, assim, estrategicamente. Mas chega numa situação muito desejada para quem joga essas posições, que é uma posição onde ele tem uma pequena vantagem e joga sem risco nenhum. Então, é uma vantagem que talvez não seja decisiva, mas ele pode ficar jogando ali por muito tempo na pressão e eu não tenho um jeito claro de resolver meus problemas. Então, é o cenário ideal, assim, para você jogar de brancas, né? Sem risco nenhum. Então esse era um momento que eu poderia ter resolvido mais uma vez os meus problemas por meio de um jogo bem concreto. Mas eu decidi não entrar nisso. Eu joguei dama C8. Porque o que eu pensei? Se eu jogar B6, a linha que eu vi foi a seguinte: B6. Agora a diferença é que ele tem a casa A6 para o cavalo. Dama C8. E aqui B5 é uma ideia interessante. C por B5, cavalo B4. Porque, de novo, ele consegue, né, o objetivo principal, que é debilitar a minha estrutura na ala da dama. Eu tentei insistir um pouco nessa posição, e aí eu vi dama C4, que era um lance bastante concreto, porque a troca de damas arruma a estrutura das pretas e eu tô tocando no cavalo. Então, dama por C4. O computador, ele fala que torre de FC1 é o melhor, mas eu já acho esse um lance bem difícil de achar, bem pouco intuitivo. Faz sentido porque eu tô atacando o cavalo, né? Então ele tem que ganhar um tempo na dama, ele não pode só defender a dama dele. Só que aí, dama por D3, cavalo por D3, e agora torre A3. As pretas continuam desorganizando a posição branca. Não dá para jogar um lance como cavalo de F1, porque aí cavalo E6, e ele já tem problemas sérios em D4. E se fizer cavalo de D E1, organiza os cavalos, mas aí eu posso jogar B4 porque o cavalo não tá mais controlando dessa casa. Então torre D1. E bom, o jogo segue aqui, né? Eu acho que ainda dá para fazer B4 nessa posição. Acho que ainda dá para jogar desse jeito. E isso tá equilibrado. Agora, a linha que fez eu desistir foi dama por C4, DC4 e cavalo D5. E eu pensei, putz, isso aqui deve estar bem ruim já, porque ele tá tocando em B6, F6, B5, E7. Se eu jogo bispo D8, torre por B5. E a posição das pretas parece bem difícil, porque tá vindo torre C1 e ele tá batendo nos peões fracos da ala da dama. Porém, tem um lance bem forte aqui para as pretas, torre A5. Essa é uma boa jogada, assim, para sai do tema de cavalo C7 e defende B5. Esse lance eu não vi. E aí ele já tem que também tomar alguns cuidados, porque, por exemplo, se cavalo C7, torre C8, cavalo por B5, C3. Esse cavalo tá preso, ele não tem casa, ele tá chegando C2 ali, parece que ele tá perdendo uma peça já nessa posição. E não adianta tentar fazer uma cravada com torre 1 porque F7. Desfaz a cravada, no final as pretas estão com um peão a mais aqui, né? A posição parece estranha, mas eu tô bem firme na ala da dama. Ah, e outro ponto importante é que eu acho que cavalo B6, provavelmente torre D8, né? E esse cavalo fica sem a volta para D5, então ele tá quase preso de novo. Essa era uma sequência bem concreta. Eu vi a sequência, mas não insisti. E eu tive mais de um momento na partida onde eu poderia ter tentado resolver meus problemas por meio de um jogo bem concreto e eu acabei evitando isso. A gente vai ver que eu acabei me arriscando muito. Porque, ó, foi torre dama C8.
E aqui, claro, eu ameacei B6. Tipo, isso coloca uma decisão muito simples pro meu adversário, inclusive, dama C8. Porque agora eu ameacei B6. O que ele vai jogar aqui? Né? Ele vai ter que liberar uma casa pro cavalo, porque o cavalo tá sem essas casas. Então ele joga dama D3. E quando eu faço B6, ele tira o cavalo para D3. Por alguma razão, eu tava esperando mais cavalo B3. Não sei por que, eu tava mais de olho nesse. E talvez torre A4 aqui já seja bom para mim. Algo do tipo. Mas ele jogou cavalo D3, bem natural. Bem lógico, o cavalo fica protegendo B4. Então, em algumas linhas, ele tem mais mobilidade. Aqui, de novo, eu poderia ter resolvido meus problemas de um jeito bem direto, bem concreto, que era bispo toma C5. Só que eu não queria ajudar ele a melhorar a estrutura com BC5. Mas eu não percebi que eu tenho cavalo E6 e levo meu cavalo para B5, fecho a coluna B, e aí já foi, assim, tá bem seguro isso para as pretas, né? Bem sólido. O cavalo chegou em B5, o que ele vai fazer? Ele não tem como aumentar a pressão, a não ser que ele sacrifique uma qualidade, que aí já é uma decisão difícil para ele também. E se ele joga DC5, eu acho que essa ideia me incomodou um pouquinho, liberando a casa D4 pro cavalo. Porém, rei G7, depois eu ponho meu cavalo, né, defende F6, depois ponho meu cavalinho E6. Eu tenho a mesma ideia aqui de trazer o cavalo para B5, se ele faz cavalo D4 e cavalo E6. A troca dos cavalos ajuda as pretas, né, porque aí eu consigo ativar minhas torres, e eu tenho esse peão passado no longo prazo. Então, sem problemas também. Mas bom, foi B6, cavalo D3, agora eu pensei, tudo bem, eu ponho a dama em D7 e essa posição parece ok pra mim. Porque meus peões, eles estão seguros até aqui. Eu tô controlando bem os cavalos dele, né? Tô tirando essas casas. Daqui a pouco eu ponho uma torre em C8 e a minha posição parece totalmente jogável. Não é tão fácil pra ele jogar B5, né? Por causa de torre A3. Então também tem essa atividade para as minhas peças. Ou mesmo a que eu posso fazer C por B5. Eu já tô jogando torre C8, torre A3. Então eu também tenho bastante contra-jogo aqui. Mas a partir desse momento, ele trabalhou muito bem a posição e eu, por outro lado, reagi muito mal. Então ele jogou torre de BC1. Ele começou a fazer vários lances que me surpreenderam um pouco. Por exemplo, eu tava esperando aqui torre de F, C1. Mas ele jogou torre de B. Que faz bastante sentido, porque a torre não precisa mais ficar em B1, ele já tem o cavalo em D3 protegendo o peão. E aí eu fiz torre de EC8 um pouco superficial, baseado numa ideia bem assim, eu quero manter a minha torre na coluna A. Mas eu poderia ter jogado torre de A, C8, que era mais lógico. Porque quando eu fiz torre de E, C8, eu tirei a minha torre da coluna E. E aí eu tirei a minha torre da coluna E porque ele faz torre de F1. Então ele posicionou as duas torres de um jeito bem mais útil, né? Porque a torre que estava em B1 não estava, assim, apoiando B5, beleza. Mas agora ela está numa coluna aberta pressionando C6. E a outra torre também está numa coluna aberta. Esse aqui é um momento instrutivo também, porque eu não tô mal, na verdade, tá? Apesar de eu estar falando assim de um jeito que parece que eu tô ficando mal, a posição das pretas é ok. Mas aqui eu comecei a ir deslizando, eu acho. Comecei a tomar decisões ruins. Então, para começar, tem uma ideia bem temática nessa posição que funciona muito bem para as pretas. É uma posição legal, assim, de pensamento estratégico. Então, vocês podem usar como exercício de pausar e pensar como que a gente pode melhorar bem a posição das pretas. Aqui, a gente pode usar um conceito que é chamado regra de Makogonov, um jogador soviético, né? Popularmente conhecido com esse nome, esse conceito, que diz assim, basicamente ele fala que quando você não está encontrando um jeito claro de progredir na sua posição, é uma boa ideia melhorar a sua pior peça. E o Tarrashi costumava dizer, né, que uma peça mal colocada, assim, uma peça ruim torna todo jogo ruim. Então, aqui é um momento legal, assim, é um momento chave, pra gente pensar qual é a pior peça das pretas. A peça que está participando menos do jogo. E essa resposta, qual é a resposta? É o cavalo. O cavalo está muito passivo em F8. Ele teve que voltar lá atrás, mas né, agora ele está bem passivo. As torres, tipo, essa torre está numa coluna aberta, essa torre está defendendo C6, a dama está controlando várias casas. Mesmo o bispo que está passivo, ele fica pressionando B4, controla a casa C5, então ele tem uma certa função. O cavalo em F8 é a única peça que não joga. E aqui tem uma manobra bem temática que eu conheço de várias posições parecidas para resolver o problema do cavalo, que é cavalo E6. Eu poderia ter começado com essa manobra. E agora, qual é a ideia? O cavalo ele busca a casa D6 aqui. Então, essa é a manobra que eu teria que tentar. Cavalo G7, cavalo F5, cavalo D6. Ou cavalo D8, cavalo B7, cavalo D6, por exemplo. Mas a chave aqui é chegar na casa D6. Porque quando esse cavalo chegar em D6, ele tá de olho no posto avançado em C4,
ele pode pular para E4 e ele ainda reforça a casa B5, então dificulta a ruptura das brancas. Ou seja, a chave era entender que eu tinha que melhorar o meu cavalo. Se eu melhorasse essa peça, toda a minha posição ficaria bem melhor. Mas olha o que eu faço nas duas... Então, assim, olha o que eu faço em breve aqui, como a minha posição vai ficar mais difícil. Porque a gente tá vendo que o cavalo tem que chegar em D6. Em D6 ele vai ficar muito bem colocado nessa estrutura. Então, primeiro eu jogo o bispo D6, melhorando o bispo. Pensando, né? Na minha cabeça, estou melhorando o bispo. Já tô com o bispo ocupando a casa que era pro cavalo. Já coloco o bispo na casa que era pro cavalo. Então já atrapalhou por isso. Ele joga dama B3, um lance bem importante, bem útil, porque agora o bispo, além de tudo, obstrui a dama. Então ele já começa a mirar umas ideias em D5 aqui com B5, para enfraquecer o ponto D5. Eu joguei torre C7, um lance profilático de defesa. A ideia é que se B5 eu tenho torre A3, então esse lance não tá chegando com tanta força, né? B por C6, torre por B3, C D7, torre D7. Tá ok, aqui tá equilibrado porque deu uma simplificada. Então ele faz rei G2. Outro lance bem técnico, assim, só melhora o rei e passa a vez para eu tomar uma decisão. Eu joguei rei G7, também tirando o meu rei da diagonal aqui. Mas percebam que agora... E assim, esse lance é ok, mas percebam que agora eu tirei a outra casa do cavalo. Então não tenho mais a rota do cavalo por G7 e além de tudo eu pus o bispo na casa D6. Por conta dessas últimas jogadas, eu não consigo melhorar o cavalo. E como eu não consigo melhorar o cavalo, a minha posição fica toda errada e fica mais difícil de jogar. Eu ainda não tô pior, assim, de acordo com a máquina, mas a gente já vai ver como as minhas próximas decisões são mais difíceis. Então ele fez torre 3, outra jogada que eu achei excelente. Esse tipo de lance é muito bom, assim, quando você encontra essas jogadas para dificultar os próximos lances do adversário. Porque agora em várias linhas o cavalo de D3 está protegido. Então, de repente, ele pode jogar B5 e BC6, porque eu não vou tomar ali a dama ameaçando D3. Além disso, ele deixa no ar se ele vai dobrar torres na coluna E ou na coluna C. Ele prepara os dois tipos de ideia. E eu preciso ficar já meio preocupado com isso. Então, o que eu fiz? Joguei torre 8. Falei, vou trocar já um par de torres. Mas seria melhor torre de C C8. Ainda seria melhor tentar reorganizar essa defesa. E se ele dobrar, aí sim torre 8. Então, eu joguei torre 8. Ele trocou. Apesar de tudo, minha posição ainda é sólida. Mas aí veio o B5 das brancas, quebrando a estrutura. Eu deixei a torre em C7 justamente para esse tipo de situação, porque aqui eu queria poder responder C por B5, foi o que eu joguei. E o que eu pensei? Se torre por C7, bispo C7, dama por D5, dama D7. É uma posição que eu acho que tá igual ainda, apesar de ser um pouquinho mais chata. Por quê? Se trocar damas, vai ser mais fácil de defender esse final. Por mais que eu tenha peões dobrados aqui, se eu conseguir trocar, digamos, os dois peões pelo de D4, é um final que tem chances de empatar, chances grandes, porque ele vai ficar com 4 contra 3 ali, mas é muito pouco material. E se joga dama por D5, eu ia fazer torre por C1, cavalo C1 e dama D7 com uma ideia parecida, né? Depois eu tiro o bispo aqui para E7 ou C7 para tentar trocar as damas. Mas ele fez um lance muito forte que eu não tinha considerado, torre B1. Esse lance foi bem legal. Ele mantém as torres. E agora eu tô tendo problemas em B5 e D5. E de repente a minha posição já fica difícil aqui. De fato, essa posição fica bem difícil porque com torres no tabuleiro é outra coisa. Né? A minha torre vai ficar passiva e a torre dele vai ficar fazendo pressão em vários pontos. Então esse já é um momento crítico para as pretas, assim, onde eu tenho que jogar muito bem. E acho que é uma posição de como exercício é interessante também para pensar o que as pretas têm que fazer aqui, porque isso é muito comum na partida, uma posição que você ainda não tá pior, mas você precisa já achar um caminho único, assim, um caminho bem preciso para não colapsar a sua defesa. Então jogam as pretas. Então, aqui foi onde eu perdi completamente o controle. Eu joguei dama F7. Eu já tava também ficando com pouco tempo. Então, eu vi os dois peões caindo, decidi escolher D5 e tentei, assim, criar pelo menos uma defesa levemente sólida. Mas o problema é que aqui vai ficar claro o seguinte: nos próximos lances eu não consigo melhorar a minha posição, eu fico muito passivo. E eu cheguei a perceber isso, mas eu simplesmente não consegui encontrar um outro jeito de evitar os problemas que surgem na posição. E aí a gente vai ter mais uma vez um conselho muito útil do Ramesh, que é um técnico indiano, que eu gosto muito e eu já falei dele várias vezes em outros vídeos. Quando você sentir que a sua posição está ficando muito passiva, que as suas peças estão ficando mal colocadas, estão perdendo a harmonia, e você não vê um jeito de melhorar a sua posição, você só vê isso pro adversário, é a hora que você tem que tentar resolver seus problemas da forma mais concreta possível, mais ativa. Então aqui
Era esse momento, onde eu tinha... E depois da partida, analisando com ele, ele me mostrou uma linha que ele tinha visto aqui, para eu não ficar tão passivo, e que era o que eu deveria ter jogado. Torre C4. Porque a ideia é responder dama por B5 com dama E4. Esse lance ele é muito fino, assim, muito, muito fino. Eu não poderia jogar dama E4 direto. Seria muito pior, porque aí torre E1. E a minha dama tá meio sem casa, né? Tem que ir pra F5, dama por B5, e aqui tá... isso é muito pior para as brancas. Mas se eu jogo torre C4 primeiro, quando dama por B5, dama E4, isso cria múltiplas ameaças que as brancas precisam defender. Primeiro, cria essa cravada e já toca no cavalo de D3. Cria outra cravada no cavalo de F3, e por conta dessa cravada em F3, eu ameaço a torre por D4. Então é interessante, porque aqui as brancas já tem também que achar uns lances bons, assim, ele não consegue... Tipo, essa posição ele não consegue manter a vantagem dele jogando qualquer coisa. Esse é um detalhe muito importante em posições onde você tá quase ficando inferior. É você achar um jeito de jogar que o seu adversário não consiga pegar uma vantagem jogando qualquer coisa, que ele também tem que ser preciso. E o lance certo para isso era torre C4 seguido de dama E4. Então, por exemplo, se torre B3, torre por D4. Eu já elimino um peão aqui e aí já, assim, comparado com a partida, melhora 200% a minha posição, porque eu já posso até perder um peão depois lá na frente que vai ficar 4 contra 3. A melhor continuação é, cavalo de D E1. Só que aí torre por D4, dama por B6, torre B4. E olha só, é a simplificação que eu queria. Dama A7, bispo E7. Tá ótimo já, porque vai ser difícil ele não trocar as torres em B4, né? Ele manter as torres. A dama tá muito ativa em E4. E depois da troca, aí eu tô totalmente seguro. Porque ainda que eu perca o peão de D5, tem que dar muito errado, tem que dar muita coisa errada para eu perder esse peão. Mas mesmo que eu perca, beleza, eu defendo o 4 contra 3 ali sem problemas. Em vez disso, olha o que acontece na partida. Eu joguei dama F7, e aí dama por B5. Cavalo D7. É verdade, eu consigo defender tudo. Aqui eu tô defendendo B6, D5. Só que por outro lado, as minhas peças estão passivas, a minha posição tá mal coordenada e eu não consigo melhorar as minhas peças. Então, eu não deveria ter jogado tão passivamente na defesa. Esse é o ponto. Né? E a gente vê como essa minha recusa em tomar muitos riscos nessa partida, em tentar desequilibrar a partida, ela acabou me deixando meio cego para essas possibilidades, me fez jogar de uma forma excessivamente passiva e meu adversário aproveitou isso muito bem. Então agora ele faz H4 e ele tá progredindo muito fácil na posição, muito, muito fácil. Ele já tinha aqui uma ideia que eu achei muito incômoda, que era F5, eu tava vendo, tipo, eu não sabia como responder isso aqui, porque G por F5, cavalo H4, ele já vai ter um ataque. Aqui ele tá ganho. E se eu jogo G5, o problema é que agora ele tem esse posto avançado em E6. Então, é mais uma melhoria na posição das brancas. Mas ele fez H4 que tá bom também. Eu joguei aqui bispo F8. Eu tenho que achar um jeito de coordenar as minhas peças, né? Então, a minha ideia com bispo F8 era preparar dama E6 e dama C6 para tentar trocar as damas. Quem sabe, assim, eu tenho mais chances. E aí ele fez torre 1 para evitar. Natural, a torre tá bem na coluna E. E aqui eu já tomei uma decisão bem drástica, assim. Bom, vou entregar um peão para pelo menos conseguir organizar as minhas peças. Então eu fiz cavalo B8, que é uma tentativa prática interessante. Dama por B6, torre B7. Ele jogou dama A5, cavalo C6, dama A4 e dama D7. Eu tinha certeza que isso aqui era provavelmente tecnicamente perdido para mim, tá? Não tinha dúvidas disso. Mas eu senti que pelo menos agora eu consegui dar uma ajeitada nas minhas peças. Então veio torre C1, cavalo D8. Ele trocou as damas e eu pensei, ok, esse final deve estar perdido. Mas eu ainda tenho uma certa esperança. Apesar de ter esse problema em D5 que parece difícil de solucionar, agora eu consigo organizar uma defesa. Eu consigo pelo menos trazer meu rei, né? Quem sabe trazer o cavalo para D6 ainda. Tipo, tá difícil de organizar as peças, mas se eu trocar as torres, talvez eu resista mais. Eu comecei simplesmente a ter fé nessa posição, vai, porque eu já sabia que tecnicamente devia estar muito errado tudo para mim. E aí eu tive um pouco de sorte. Esse foi um momento que eu tive muita sorte. Porque ele tinha mais tempo, inclusive, ele tava com mais tempo, tá com a pressão, tá com a vantagem, tem peão a mais, e o cara tá me dando um outplay na partida, né? Ele tá me superando tecnicamente. Ele tem vários lances aqui que mantêm uma vantagem clara. Por exemplo, H5, eu já achava um lance muito bom. Muito, muito bom. Porque ou ele debilita a minha estrutura mais, ou ele abre uma frente ali na ala do rei, que vai ser muito bom. F5 é interessante, porque é o tipo de sacrifício que, beleza, eu posso aceitar aqui, mas isso não me ajuda muito, porque esse peão é bem fraco e é bem provável que um dia ele recupere. Ou ele poderia fazer torre C2, preparando a ideia da partida. O que aconteceu na partida? Ele jogou cavalo B2. Ele tinha um plano muito claro com o cavalo B2, que era trazer esse cavalo para E3.
e ficar pressionando D5. Isso claramente prende as peças pretas em uma posição muito passiva. E depois, digamos, ele passa a torre para A5 ou B5, e é só aumentar essa pressão em D5 gradativamente. Mas para minha sorte tem um problema com o cavalo B2. Então, jogam as pretas e o que o meu adversário furou aqui? Bom, aqui ele me deu uma chance, que era o que eu tava esperando. Ele me permitiu jogar bispo A3. E essa jogada muda tudo. Já melhora muito, muito as chances das pretas. Tanto que ele poderia ter feito torre C2, por exemplo, preparando essa ideia com o cavalo B2. Quando eu joguei bispo A3, ele já tinha visto antes, né? O bispo A3 ele percebeu na hora que ele jogou, mas ele ficou totalmente em choque, assim, completamente abalado. O cara ficou muito, muito abalado, assim, porque eu entendo ele, é fogo, assim, você trabalhar tão bem uma partida e aí você faz um lance impreciso e o adversário volta pro jogo. Mas o fato é que depois de bispo A3, muito provavelmente as pretas já conseguem empatar esse final. Muito provavelmente. Por quê? Ele joga torre C2, bispo toma B2, torre B2, e nesse final já é diferente, eu vou conseguir organizar as minhas peças. Então aqui eu vou conseguir colocar uma pressão em D4, né? E isso mantém ele muito passivo. Nessa hora, além de tudo, como meu adversário ficou muito, assim, claramente estressado com o que aconteceu, né? Claramente abalado, nervoso, já era muito difícil também dele voltar a se concentrar e continuar jogando para ganhar esse final, porque ele já ficou bem frustrado, assim, e esse tipo de sentimento atrapalha muito na partida. Então eu joguei Rf7, e aí ele fez Rf1. O que seriam tentativas para as brancas? H5 seria uma tentativa possível, e aí eu jogo G por H5 agora para pelo menos recuperar o peão. Torre B6, cavalo E6, F5, só que eu já tenho cavalo G5, assim eu já consigo um bom contrajogo nesse final. Que aí os finais de torre já, pelo menos eu vou ter atividade, né? Uma outra ideia interessante era F5, para não deixar as pretas consolidarem a estrutura, para não deixar a manobra que acontece na partida. Só que o problema é que depois de G por F5 H5, ele não tem tempo de recuperar o peão aqui com cavalo H4 por causa de cavalo E6, então eu já estou batendo em D4. E aí se ele faz torre B4 para preparar cavalo H4, já vem F4 também, eu já me livro do peão dobrado. Agora o ponto qual é? Ele faz. Por que essa posição fica tão difícil dele jogar para ganhar? F1, cavalo C6, ele joga torre C2, cavalo E7, aí ele faz torre A2 e agora joga H5, preparando a casa F5 para o cavalo. Com o cavalinho F5, ele não consegue progredir mais, por causa do peão de D4. Então ele fez rei E2, cavalo F5, rei D3, e aí torre B7. Eu ativo a torre também. Então esse é o problema. Não adianta ele fazer um lance do tipo torre A5, digamos, porque aqui eu já tenho outras possibilidades. Eu posso, inclusive, fazer rei E6 e preparo para soltar a torre depois, porque se torre A6 e F7, né? Eu volto e o peão em H5 é útil para ele não ter G4 nunca, então ele não consegue quebrar esse sistema defensivo das pretas. Então ele fez rei D3, torre B7, e aqui não dá, né? Por exemplo, se ele continua vindo com o rei, eu dou um cheque, e quando o rei B3, torre C4. O que ele vai jogar nessa posição? Se torre D2, ele não mexe mais a torre. E não mexe o cavalo, por causa da pressão em D4. Se torre A4, eu posso jogar torre C1, e já ameaço entrar por trás ali. Ou torre D1, né? E ele nunca consegue desorganizar a minha defesa, porque sempre torre A7, rei E6, ele não consegue atacar mais nada. Então aqui o final já fica empatado na hora. Torre D2, torre B3, cheque, rei D2, torre B4. E é isso, ele não consegue progredir. Ele jogou rei D1 pra tentar dar uma volta com o rei, mas torre A4. Já era, né? Assim, ele realmente ficou muito passivo. Se rei C2, torre A3, era a minha ideia. Porque se torre D3, torre A2. Se cavalo E1, aí eu troco as torres e cai D4. É um final bem empatado. Se ele tenta vir com o rei por baixo, torre A3. E aí, ele meio que nem tem casa pro cavalo direito, né? Eu jogo torre A1, torre A2, também troco as torres, enfim. Aqui ele já nem tem casa pro cavalo, né? Tem que ir pra H2, que é uma casa ruim. Então ele jogou rei E2, mas aí torre B4. F1, torre A4, eu fico só esperando. Aqui ele ofereceu empate. Foi uma partida, né, longe do ideal, assim, longe do meu melhor xadrez. Tive muita sorte nesse final, né? Foi bem frustrante pro meu adversário, porque ganhando ele ia me alcançar na pontuação. Mas às vezes xadrez é isso, né? Você defende mal, joga mal, que foi o que aconteceu, e o adversário dá uma chance, assim, é o que você precisa. Já aconteceu de eu estar do outro lado também, né? De eu ter feito uma partida boa, e aí você faz uma imprecisão e deixa escapar toda a vantagem. Então, é isso. Mas eu acho que essa partida, apesar de tudo, ela é instrutiva por dois motivos.
A gente consegue aprender bastante sobre essa estrutura Carlsbad, né? As ideias ali do ataque da minoria, tem muita coisa interessante. É legal ver que mesmo depois de décadas analisando essa posição, que parece que tudo já foi descoberto, ainda dá para aprender coisas novas. E por outro lado, eu acho que é muito importante para a gente ver. É muito importante o tema dessa mentalidade de uma partida importante, assim, de uma reta final, né? Entender como às vezes digamos, esse plano psicológico que você cria para a partida, ele acaba te atrapalhando. Porque a gente tem que tentar ser o máximo flexível possível, né? Então, assim, por mais que você pense, eu vou jogar de um jeito seguro, você também tem que estar aberto a outras possibilidades, né? E não ficar muito fechado só naquele caminho, porque isso acabou me atrapalhando na partida. Eu tive possibilidades interessantes, não só para resolver meus problemas, como para pegar uma vantagem, para ficar melhor. E por que eu não vi, né? Ou melhor, por que eu não avaliei corretamente, não apreciei direito essas possibilidades? Porque eu estava muito focado no plano que eu tinha formado na minha cabeça antes da partida, de jogar sólido, não correr riscos e que o empate era um bom resultado. E isso é um perigo, porque quando você pensa muito dessa forma, você acaba deixando passar possibilidades interessantes só porque elas envolveriam um risco mínimo, assim, às vezes mudar a estrutura, dar uma desequilibrada na posição. Então é importante você ser objetivo também, né? A gente não pode deixar que esse plano de jogo faça você perder, abandonar a objetividade, que é muito importante no xadrez. Mas bom, isso dito, fomos para a última rodada. Então, consegui manter a minha dianteira. Nesse momento, alguns jogadores que estavam atrás ali ganharam. Então, quando a gente chegou na última rodada, a situação era eu com 6,5 e tinha ali o Iago, o Agüero e o Diego com 6. Se eu não me engano, o adversário do Diego também tinha 6 ou tinha 5,5, não tenho certeza. Ah, e o menino que jogava comigo tinha 6 pontos na última rodada, que era esse aqui, o Gabriel Urbani, 2,300. Um jovem MF italiano, acho que campeão italiano sub-20 ele, inclusive. Então era essa a situação. Eu com 6,5, meu adversário tinha 6. Estavam ali jogando o Agüero de brancas contra o Iago com 6 e o Diego com 6 também, acho que contra um adversário de 5,5, não tenho certeza. Eu tinha brancas e, sim, nessa rodada eu também adotei a mesma estratégia da partida anterior. Ainda eu achei que não precisava fazer nenhuma loucura. Tinha um contexto mais importante. Que assim, última rodada, realmente você tem que estar bem focado. O empate, ele me garantiria pelo menos o segundo lugar, provavelmente. Porque o Agüero era o único jogador que tinha um desempate melhor que o meu. Meu desempate era bem melhor que o dos outros. Né? O do Iago, ele tinha vindo por baixo, ele começou com 1,5 em 3, então meu desempate era muito melhor que o dele. E o Diego jogou bem em cima o torneio, mas por alguma razão eu tinha uma vantagem de 5 pontos assim, sobre ele no critério. Mas tinha um outro ponto também, que esse jogador que eu tava enfrentando, o Urbani, ele tava fazendo um torneio muito bom pra norma de MI. Mas ele precisava ganhar de mim para fazer a norma. Então isso também adiciona uma certa. Me dá uma possibilidade a mais na partida. Eu sei que eu tô jogando contra um adversário que precisa ganhar a todo custo de pretas. Então ele precisa desequilibrar a partida. Ou seja, não tem porquê eu jogar de um jeito excessivamente agressivo, porque é isso que o cara quer, ele quer um jogo complicado. Então eu poderia jogar de uma forma mais conservadora, mais tranquila, mais sólida, contando com o fato de que em algum momento talvez ele fizesse uma loucura, porque ele precisa jogar para norma. Mesmo assim, né, como na partida anterior eu tinha passado por um sufoco grande, eu não queria que isso me atrapalhasse tanto. Então eu pensei, tá, eu vou adotar essa estratégia, vou jogar firme, mas sem tentar também ser tão cabeça fechada, né, mente fechada igual na partida anterior, porque isso acabou me atrapalhando. Mas ok, D4, D5, joguei cavalo F3, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e C6 aqui. Ele jogou semislava, não era das aberturas que ele tinha no repertório, mas ele, lógico, semislava é uma abertura bem ambiciosa, então ele jogou para tentar desequilibrar. Na partida anterior, meu adversário fez C por D5 contra mim, né? Foi a partida essa contra o Martinovic. Mas eu decidi jogar E3, que é a minha linha de confiança contra a semislava. A última rodada também não é hora para inventar, né? Então aqui ele mandou o cavalo BD7. E é sempre importante ter mais de uma alternativa. Então, por exemplo, na base, eu tenho muitas partidas com bispo E2 e com dama C2. As mais recentes minhas eu joguei bispo E2. Dessa vez eu resolvi jogar bispo D3, que é a continuação principal mais clássica, né? Já as brancas já ficam prontas para jogar com E4. Então, por exemplo, se bispo D6, roque, roque, E4. D por E, cavalo por E4, isso aqui já dá um jogo bem livre para as brancas e costuma ser bem fácil para as brancas e o preto
ainda tem que resolver alguns problemas. Então ele fez D por C4, que é aqui a Merano, né? Bispo por C4 e B5. E agora eu usei uma ordem menos explorada. Essa é uma variante que eu estudei. Eu joguei Bispo E2, né? Essa é uma variante que eu estudei há bastante tempo, há alguns anos, de pretas. Né? Quando eu tava dando uma revisada, né? Fazendo um estudo mais geral da Semislava, eu descobri que esse Bispo E2 tinha algumas partidas na base. É uma linha interessante, ela tem um pouco de potencial, e ela é uma opção mais prática, comparado com o Bispo D3 ou o Bispo B3. Tem as três opções aqui para as brancas. Tem o Bispo B3, que é bem dinâmico, bem agressivo, deixa o Bispo nessa diagonal. E aí o branco pode tentar E4 e D5, por exemplo. E tem o Bispo D3, que é o principal. Só que o Bispo D3, primeiro, ele dá algumas alternativas para as pretas, e ele leva a um jogo mais tenso. Então, por exemplo, dá para ele escolher aqui se ele joga Bispo B7, tem bastante teoria. Ele pode jogar Bispo D6, também é possível. Ele pode jogar até B4, que é uma linha mais moderna. A ideia das pretas é jogar B4 e C5, né? E depois pôr o bispo aqui com a diagonal já aberta, resolve o problema do bispo mal de um jeito ativo. E ele pode jogar A6 também, que é uma variante bem complexa. O bispo E2 é uma opção legal para quem quiser jogar de brancas contra a Semislava, porque dá menos opções. Então, assim, ele fez bispo B7 aqui. Eu joguei roque, e agora ele já pensou um pouco e mandou bispo E7, que é a ordem correta. Vou explicar essas ordens para vocês. Por exemplo, contra bispo E2, se ele jogar A6, toma uma aguinha, é possível A6. Mas, nesse caso, já está ameaçando C5 direto. Ele reforça o ponto B5, ele já quer jogar C5 e pôr o bispo em B7 para ter um desenvolvimento livre. Então aqui as brancas jogam E4. E aí tem umas diferenças importantes do bispo estar em E2 e não em D3. Porque, por exemplo, se C5, E5. E aí C por D4, dama por D4. Na outra variante, com o bispo D3, ó, A6 é um dos lances principais, é um dos mais dinâmicos, porque se é 4, C5 já bate no centro. Quando é 5, C por D4 é um bom intermediário, enfraquecendo o ponto E5, né? E isso leva a umas complicações enormes, assim, tem muita teoria mesmo. Então essa é a diferença principal. Com o bispo em E2, se joga A6, E4. E agora C5 é ruim, porque quando D5, C por D4, as brancas têm dama por D4. Na outra posição não tem, com o bispo em D3. Não tem dama por D4. E se cavalo por D4, cavalo por E5. As pretas ganham um peão. Então isso é uma vantagem enorme. Assim, depois de dama por D4 aqui, com o bispo em E2, as pretas não têm cavalo por E5 e esse cavalo de F6 nem tem casa muito boa. Ele nem tem um pulo muito legal. Então esse já é um detalhe importante. O jeito que as pretas têm de não ficarem muito piores, porque agora já tá chegando E5 depois de E4, é jogar B5. Quer dizer, B4. Em vez de C5. Mas aí E5, B por C3, E por F6, cavalo por F6, BC3. A gente tem uma posição bem parecida com a da partida aqui, mas com duas diferenças importantes. Que em vez de bispo E7 e bispo B7, as pretas fizeram A6. Então ele está um pouco atrás no desenvolvimento, e esse peão de A6, ele deixa a casa B6 fraca, e ele é um lance muito menos útil que bispo B7. Isso vai ficar claro na partida. Porque, bom, na partida ele jogou bispo B7, depois de bispo B2, aqui eu fiz roque, e agora ele pensou um pouco e fez bispo B7, que é o lance mais correto, assim, é o mais preciso. Aqui daria para jogar A6, é possível. Só que em vez de bispo E7, só que depois de E4, as pretas já não podem responder com B4. É engraçado, porque B4 funciona quando jogou bispo E7, que a gente vai ver na partida, mas quando já jogou bispo E7 e A6, B4 é ruim, porque aí joga E5, B por C3, E por F6, cavalo por F6. Se C por B2, parece que vai tomando tudo, mas é F por G7. E se B por A1, G por H8. É uma posição doida, parece doida, né? Porque tem 4 damas no tabuleiro. Só que as pretas estão completamente perdidas. Por quê? O rei preto está mais exposto. Então aqui o branco tem um plano bem simples de ataque. Cavalo G5 e bispo H5. Acabou já a partida, tá bem ganho. Então depois de E por F6 tem que ser cavalo por F6, mas aí BC3. E essa é uma posição incômoda já de jogar de pretas, porque eu tenho a coluna B aberta, vou bater no bispo de B7, só que além disso o peão tá em A6, então eu posso depois jogar um dama A4 e já fico com pressão em A6, C6, cavalo E5, e o jogo das brancas vai se desenvolvendo muito facilmente. Então vocês podem ver, ou seja, depois de A6 e E4 tem que jogar C5.
Aí E5. Essa é outra posição que não é legal tomar em D4, porque dama por D4, cavalo D5. Cavalo toma bispo D5, torre D1. E o branco vai desenvolvendo bem tranquilamente. Por exemplo, a bispo E7, dama G4. Aí já não é fácil de rocar. Se roque, bispo H6, né? E ganha qualidade, tem que jogar G6. Se joga G6 primeiro, bispo H6 deixa o rei preso no centro. E o desenvolvimento das brancas é muito mais fácil. O preto vai ficando com o rei no meio e a posição vai ficando cada vez mais perigosa. Então depois de E5, tem que jogar cavalo D5. Isso aqui até é jogável, porque se A4, que é uma ruptura meio típica, as pretas têm C4. Ele consegue uma estabilidade. E aqui tá equilibrado. Mas eu poderia jogar cavalo E4 também, que é um lance um pouco mais ativo, de olho na casa D6 e às vezes umas ideias com bispo G5. Então isso aqui é um pouco mais tenso. Mas eu gosto do bispo E7. É o que eu analisei na época e achei que era melhor para as pretas mesmo. Então aqui, assim, ó, vocês podem ver que, apesar de eu não ter jogado a linha mais crítica, principal, eu escolhi uma ordem malandra, eu acho, que coloca algumas cascas de banana ali pro cara, né? Umas decisões que não são tão óbvias, ele tem que pensar um pouco, então aqui ele já gastou um tempo. E o meu jogo é muito fácil. Eu acho que essa é uma linha ideal, assim, para uma situação como essa. Uma última rodada que você não precisa correr tanto risco, e você sabe que o adversário vai ter que se arriscar, então você escolhe uma linha super segura, mas que ainda tem alguns problemas para ele resolver. Ele jogou bispo E7, e aí E4. Aí a gente tem essa posição onde as pretas não podem deixar o peão chegar em E5, né? Porque imagina assim, tipo A6, vai. Eu jogo E5 e aí cavalo D5, posso trocar em D5, depois de ser D5, jogo um lance como bispo D3. Essas posições, para vocês terem ideia, o computador ele dá vantagem decisiva para as brancas já. Porque o bispo de B7 é muito mal. É muito, muito mal. E o cavalo tá passivo em D7. Essa é uma francesa que deu super errado, né, pro preto. Então as brancas simplesmente jogam, por exemplo, cavalo E1, dama G4, F4, F5, começam a atacar ali muito fácil na ala do rei. E a posição das pretas é totalmente passiva e sem contra-jogo. Então ele não pode deixar chegar o E5 em boas condições, aí ele joga B4. Quando E5, não vai fazer cavalo D5 pelas razões que eu acabei de explicar, então joga B por C3. Aí E por F6, e aí, por que essa ordem com bispo B7 e bispo E7 é mais precisa? Porque aqui ele toma de bispo. Ele achou também o bispo toma F6, que é o mais correto. Se cavalo por F6, parece bem mais lógico tomar de cavalo, só que aí BC3, roque e torre B1. E essa posição eu acho ela mais agradável de jogar com as brancas. Por exemplo, torre B8, bispo F4. Tem que jogar bispo D6 para não perder uma peça, bispo toma e dama A4. E as brancas conseguem uma pressão aqui, né? Tô tocando em A7, tem um plano como C4 e C5 para fixar C6, tem ideias com cavalo E5 bispo F3. Então, as ideias das brancas são bem mais simples e parecem agradáveis também. Então, ele tomou de bispo. Aqui eu fiz BC3. E até aqui estava ok, mas agora ele fez uma ordem, ele fez um lance levemente impreciso, né? Ele decidiu rocar, que é bem natural, assim, bem lógico colocar o rei em segurança. Mas o jeito mais direto para resolver os problemas de abertura das pretas é jogar C5 primeiro. Por isso que é bom ele ter o bispo em F6, né? Por causa da pressão aqui na diagonal. Aí ele se livra da fraqueza dele e ativa o bispo. Quando D por C5, as pretas fazem roque primeiro só para pôr o rei em segurança. E ele vai acabar recuperando, né? Os peões meio forçado. Por exemplo, bispo A3, bispo E7, torre B1, bispo D5 e ele consegue se organizar. Depois ele, mais cedo ou mais tarde, vai tomar em C5 aqui sem problemas. Então o roque, ele dá o tempo que eu preciso para pegar uma leve pressão. Joguei torre B1, já tiro a torre da diagonal e faço pressão em B7. Ele jogou dama C8, um lance bem cuidadoso. Se dama C7, eu achava que eu teria bispo F4. Essa era a minha ideia, eu acho que foi por isso também que ele não jogou dama C7. Mas o computador diz que isso tá ok para as pretas também. Dama F4, torre B7, cavalo B6. Ele não vê grandes problemas. Por exemplo, G3, dama F5, C4, C5. Fala que o preto tá ok, que já se livra da fraqueza de C6 também. Mas foi dama C8. E eu continuei de um jeito que pareceu bem lógico para mim. Bispo A3, ganhando um tempo na torre também, o bispo fica de olho nessa casa. Quando torre D8, dama A4. Eu achava que isso aqui era bem natural e bom para mim. Mas a máquina, ela dá um plano bem interessante que nem passou pela minha cabeça. Ele tenta organizar as peças usando a outra ala. Dama D3. Bem curiosa essa jogada, mas cria a ameaça de cavalo G5. Então um detalhe bem legal é que se H6, para evitar cavalo G5, dama E4. Que aí evita C5 por causa da cravada em B7, mas também ameaça bispo D3.
Para organizar a defesa tem que jogar torre D8, só que agora bispo D3, aí cavalo F8 e aí vem bispo A3. E nesse caso as brancas já estão bem melhores. Porque dá pra, por exemplo, colocar o bispo em C5, né? Fixando o peão de C6 de vez. E tem uma posição muito ativa das brancas. Bem interessante essa variante e super curiosa, assim, porque nem passou pela minha cabeça uma ideia desse tipo. Então o melhor é torre D8, mas aí cavalo G5, cavalo F8, cavalo E4, bispo E7, dama E3. De novo as brancas conseguem um controle bom da casa C5. Manobras bem instrutivas, mas difíceis de achar, né? Parece muito mais natural pôr a dama ali na ala da dama. Então bispo A3, torre D8 e dama A5. Dama 4, quer dizer. E aqui ele fez A5, um lance que eu, na hora, me pareceu um pouquinho duvidoso, mas eu entendo, ele quer jogar bispo A6, né? Ele quer trocar a peça mais passiva dele, que é o bispo de o bispo de casas brancas. Se cavalo B6, eu achava que dama A5 era bom pra mim. E aí ele não consegue fazer A5 mais, né? Então fica mais fácil das brancas se organizarem, tipo torre D1, C4 e ganhar espaço. E aqui, como ele desviou o cavalo de C5, uma hora eu posso pôr o bispo em C5 também. Outra possibilidade era a dama C7, ele já melhorar essa dama. Mas, de novo, eu estava contando com o bispo D6, que aqui é bem interessante, inclusive, porque depois de dama D6, torre B7... É outra posição que o computador não vê problema nenhum para as pretas, mas eu já achava um pouco chata, porque eu tô atacando A7, posso dobrar na coluna B e tem uns planos aqui como cavalo D2 passando o cavalo para C4 ou E4. Mas ele fala C5. Quando torre por A7, cavalo B6 e dá bastante contra-jogo para as pretas, bastante compensação pelo peão. Só que isso já é uma linha bem de computador, assim, né? Já tá entregando um peão pela atividade. Então ele jogou A5. E eu acho que, assim, esse foi talvez um dos dois momentos que eu tive para realmente conseguir uma vantagem mais real na partida. Ah, importante perceber que C5 aqui ainda não tá funcionando, né? Porque D por C5 mesmo. E ele não tem a possibilidade de tomar porque tá caindo o bispo em D7. Então esse é um ponto importante também. Então ele jogou A5 e eu pensei em continuar organizando as minhas peças. Para isso eu joguei torre FD1, que eu acho que era um lance bem lógico assim. Mas o computador ele vê uma ideia bem interessante nessa posição. Bispo D6. Essa jogada ela mal passou pela minha cabeça. Não lembro de ter considerado isso, mas quando você percebe o lance, fica bem clara a força, né, dessa jogada, porque não deixa ele organizar as peças aqui, não deixa ele pôr a dama em C7 para ligar as torres, tira a casa B8, então as pretas ficam meio apertadas. Agora, a posição, a linha toda, ela é bem concreta, porque joga bispo A6, C4, aí tem esse problema, ele não consegue jogar nem dama C7, nem torre B8, nada assim. Ele faz C5, só que agora cavalo E5, e esse lance já é duro, mas ele não é tão fácil. A variante segue assim, ó, pra vocês terem ideia. CD4, cavalo C6, torre 8, bispo F3. E isso é bom porque as peças pretas ficam muito presas agora, né? Mas é o tipo de linha difícil também de achar, porque vendo com a máquina é fácil, mas na partida não é tão fácil assim. Mas agora dá pra ver que as brancas têm uma coordenação muito forte. Então joga cavalo F8 pra ganhar tempo no bispo. E por que que isso funciona? O lance certo aqui não é bispo C5, por exemplo, que parece, né, a jogada. Mas aí bispo toma e tá caindo aqui em C5. Também não é bispo toma F8, que pareceria matador, assim. Né? Cavalo C6 chegando, se torre F8, cavalo D7. Só que essas pretas têm um único que resolve. C por D4. Ignora. Deixa ali o bispo e o cavalo no ar. Bispo F3, aí bispo toma E5. Ah, esse cavalo C6, torre F8, né? Bispo F3, bispo toma E5. Bispo A8, dama C7. Outra jogada super fina. Fica os dois bispos no ar e H2 caindo. E isso aqui é a máquina da igualdade. Posição maluca, né? Super maluca. Então o lance certo é torre B6. C por D4, cavalo G4. É uma manobra também bem contraintuitiva. Bispo G5, torre FD1. Torre FB1. E essa é a linha resultante do computador. O branco tem peão a menos aqui. Mas tá ativo e tá bem coordenado. Esse eu acho um lance difícil, assim, pra falar a verdade. Bispo D6 dá pra considerar. Só que é o tipo de linha também assim, se você não tá vendo tudo, né, se você não tá enxergando tudo nessa posição, é difícil de entrar, porque é muito fácil de sair do controle isso aqui das pretas ou igualarem ou até ficarem melhores. Então torre F1 é bem mais natural. Aí ele fez bispo A6, eu não vou trocar esse bispo porque ajuda ele, joguei C4. Só que veio agora dama C7.
Então ele consegue se organizar, assim, nessa posição, né? Ele conseguiu resolver a posição das torres ali e tá pronto para jogar C5. Eu vi que C5 estava chegando nessa posição e preparei uma forma de me antecipar ao avanço do peão. Mas acabou não dando tão certo quanto eu esperava na partida, porque meu adversário, ele jogou muito bem, assim, nesse momento, né? Então o que eu fiz aqui? Eu joguei bispo F1. Eu tava esperando que ele fizesse C5. Porque se ele não joga, se ele faz um lance qualquer, tipo H6, eu vou jogar C5. Essa é a minha ideia. Pra isso que eu preciso do bispo protegido, porque eu não tinha essa possibilidade com o bispo em E2. Mas a minha ideia é essa. Porque aí eu fixo a fraqueza de C6 e crio também um posto avançado em B6. Então, por exemplo, se ele troca aqui rei toma, e eu gosto bastante das chances das brancas. Um plano um dia é trazer um cavalo para D6 ou para B6, né? Vai demorar, eu tenho talvez que voltar esse bispo aqui, mas às vezes ele vem para D2 atacando A5. Talvez G3 e bispo F4 também, mas enfim. A gente consegue ver aqui que eu tô enxergando formas de melhorar minha posição, que é bem importante, e eu acho que a pressão em A5 e C6 torna o meu jogo bem agradável. E o que eu pensei? Se ele joga C5, eu tenho D5. Porque depois de D por C5, a posição das pretas é bem tranquila. Cavalo C5, dama C2, torre A C8. Só que tá bem firme pra ele. Eu tenho um peão passado, mas tá muito bem bloqueado, e ele já tem uma pressão, né? Então eu acho que ele tá ok. Eu tava contando com D5 nessa posição. Só que aí, o que eu calculei? Pensei, se E por D5, eu posso jogar C por D5. Seria muito bom se eu tivesse torre, toma D5. Pra manter a pressão na coluna. Ele não tem cavalo B6 aqui. Parece que ganha material por causa de torre por D8. Se ele tomar de torre, dama por A5. Se ele tomar de bispo, dama E8 mate. É um detalhe importante. E quando dama toma, aí eu tenho dama por A5. Cavalo por C4, dama por D8. Torre D8, bispo C5. Aqui as brancas ficam com o peão a mais limpo no fim da sequência, né? Mas infelizmente essa ideia não funciona por causa de bispo B7. E aí eu já tenho um problema bem sério ali em F3. Eu não tenho como jogar torre D3 aqui porque é bispo E4, né? Então tem que voltar para D1 e depois de bispo F3 de F3 eu vou ter problemas com a posição do rei. Problemas bem sérios, inclusive. Mas eu tinha visto C por D5. E aí quando o bispo F1 tem esse intermediário, D6. Dama C8, rei por F1. Eu achava que essa posição ainda era agradável para mim, porque o peão parece bem chato em D6 e eu posso tentar pressionar na coluna C. Eu achava que C4 não era um lance muito perigoso, porque aí também ativa meu bispo, é mais uma peça protegendo D6, mas o computador fala que isso aqui é jogável para as pretas, que era ok para ele. Então beleza, né? Também dava para entrar nisso de pretas, mas eu achava que eu ainda tinha algumas chances interessantes. E outro lance que eu também tinha calculado era cavalo B6, que não parecia bom para ele. Tem duas opções interessantes. Uma delas é dama por A5, que entra numa sequência tática, mas funciona bem para as brancas. Bispo toma C4, dama por C5, e aí ele tem que achar um lance bem difícil aqui, que é dama A7. Eu tinha calculado dama por C5, bispo C5, e eu já não gostava da posição das pretas. Por exemplo, bispo F1, bispo toma B6, tá a torre e o bispo no ar. O único jeito dele não perder material é bispo E2, só que eu jogo torre E1, e aí ele vai ficar com qualidade a menos. Bispo F3, bispo toma D8, a melhor chance dele aqui é bispo toma D5, bispo F6, G6, torre B2 e entrar nesse final, torre A2 e bispo A2, que pode ser uma fortaleza, assim, talvez o preto segure, mas eu vou poder tentar por muito tempo, né? E não tem nada que ele possa fazer, assim, a melhor chance dele é empatar sempre. E se cavalo A4, aí bispo toma C4, cavalo C5 e D por E6. Cavalo por E6, esse é um final também bem difícil para as pretas, porque eu fico com o peão passado distante, o meu bispo é muito forte também. Então, isso era bom. Ele teria que achar uma jogada difícil, assim, que é dama A7, que é um lance bem estranho. E aí bispo C4, cavalo por C4, dama C4, dama por A3 e D por E6. Mesmo isso aqui é melhor para as brancas. Torre D1, torre D1, dama A2 e por F7 e F8. Daí eu não preciso trocar damas, né? Dama C5, F7 e G3. O computador dá só uma vantagemzinha leve aqui, mas eu gosto muito para as brancas, por causa do rei dele exposto, né? Além de ter peão a mais. E tem um jeito ainda mais simples de pegar uma vantagem, que é dama B3, sem entrar em complicações. Simplesmente volta e ataca o cavalo. Torre DB8, D por E6, F por E6 e dama C2. E isso aqui dá uma vantagem clara para as brancas, né? Tem a fraqueza de E6 e agora o rei dele também está mais exposto. Então é muito fácil de organizar as peças aqui e jogar por um ataque. Então aqui eu senti que eu estava pegando uma vantagem, mas meu adversário ele resolveu muito bem os problemas. Ele achou uma jogada que eu deixei passar. Cavalo E5.
Esse lance ativo do cavalo resolve bem a situação das pretas. Então eu tomei, porque não tem como não fazer essa troca. Por exemplo, os cavalo D2 e cavalo G4. Ele ameaça matinha H2 e já tá vindo um bispo D4 aqui também. Então pode até ficar perigoso para mim. Então foi cavalo por E5, bispo E5 e G3. E por D5, C D5, bispo F1 e já vai dando uma secada, né? Ré F1. Ele jogou C4 aqui. Outras possibilidades, assim, outra possibilidade seria bispo D4. E eu vi isso até, porque parece que o peão de D5 fica fraco. Mas não é tão simples, porque aqui eu jogo dama C4. E aí ele tem problemas, né? Com a cravada em D4 e o peão de C5 caindo também. Então eu achava que isso poderia ficar chato já para as pretas. Bispo B2 é outro lance que tá chegando. De fato, essa posição começa a ficar incômoda para as pretas e ele já tem que tomar cuidado. O melhor lance é dama C8. Sai da ideia de torre por D4 e ainda tá defendendo C5. E ele também cria uma ameaça. Se eu faço rei G1, só para trazer meu rei de volta, dama F5. Aqui as pretas já ficam ganhas, porque tá caindo F2 e D5. Então eu jogo bispo B2, e esse é mais um momento que ele tem que jogar bem. Se bispo B2, torre por B2. Já também começa a ficar um pouco desagradável, porque não só eu posso usar essa torre para apoiar o peão passado, como eu também tô atacando C5 fácil. E ele tem mais peões expostos, né? Então tem uma chance de que ele perca um peão em breve aqui. Então dama H3, rei G1, dama H5. Essa é a linha da máquina que eu acho difícil, assim. Esse tipo de manobra não é tão simples de achar durante a partida. Mas aí ele consegue igualar, porque bispo D4 e torre por D5, né? E a torre em D1 tá cravada. Então aqui joga torre D2, mas aí C por D4 e torre D4 tá equilibrado. Ele jogou C4, e eu acho que esse talvez... Eu tinha tempo aqui, eu tinha, sei lá, ainda mais de 20 minutos, ou mais de 30 talvez até. Esse é o momento que eu poderia ter brigado por uma vantagem, talvez, mesmo que fosse uma vantagem simbólica. Eu acho esse um momento mais fácil de ter achado do que o bispo D6 lá atrás. Porque no fim o que eu fiz? Eu joguei D6. E isso seca, né? A posição bispo toma, torre toma, dama C4, e aí já fica igualado. Então, mais uns lances aqui a partida empatou. Ele fez H6, torre B7, dama F6, rei G2, torre D8, dama E4. E é isso, assim, aqui ele já conseguiu resolver, né? Os problemas mais sérios. Então, esse era um momento chave. Mas aqui, vou dizer a verdade, assim, eu fui realmente tomei uma decisão muito pragmática e muito prática. Porque uma coisa que rola muito, assim, é que em última rodada, como já tá definindo a classificação ali, acabou o torneio, você começa a ficar ligado também no que tá acontecendo nas mesas vizinhas. Então, do meu lado, estavam jogando ali o Agüero, de brancas, contra o Iago. Quem ganhasse me alcançava em pontos, caso eu empatasse. E nessa hora, o Iago já estava com uma boa iniciativa contra o Agüero, ele já estava melhor. E assim, ele já estava bem ativo, assim, estava com vantagem de tempo. E eu tinha certeza já que ele não perdia mais a partida. Ele ganhava ou empatava. O empate era ótimo para mim, porque nenhum dos dois me alcançava. E a vitória do Iago também não era ruim, porque o meu critério era muito superior ao dele, assim, era muito melhor. Era praticamente impossível que ele me passasse no critério ganhando a última rodada. Então ele me alcançaria em pontos, mas ficaria atrás de mim. A partida do Diego, que estava na mesa 3, tava confuso, eu não tava nem conseguindo ver direito. E assim, o Diego podia me alcançar em pontos e ele também tinha um desempate que podia me alcançar, mas também tava bem atrás. O jogador que realmente me ameaçava em relação aos critérios era o Agüero nessa última rodada, porque ele tinha um desempate melhor que o meu. Mas ele já não ia ganhar a partida claramente, ele não tinha chance de ganhar. E aqui já chegou numa fase que eu encaixei uma ideia interessante na abertura, tive chances assim de uma vantagem, mas meu adversário resolveu relativamente bem os problemas. Ele achou lances bons e ele conseguiu igualar. Então, já é uma situação que eu não tenho mais tanta perspectiva real de uma vantagem. Às vezes, a partir daqui, eu começo a tomar riscos para jogar por uma vantagem, e isso não faz muito sentido do ponto de vista competitivo. Por quê? A posição já não parece que está tão para uma vantagem assim, e eu vou fazer exatamente o que o meu adversário quer, porque o que ele precisa é que eu crie algum tipo de tensão, que eu me arrisque, porque ele tá jogando por uma norma de MI, só que ele precisa ganhar para fazer essa norma. Então, assim, eu não vi nenhum benefício prático em seguir tentando jogar para ganhar nessa posição sob a possibilidade de correr algum risco.
da minha posição, de repente, ficar um pouquinho mais difícil de manter sob controle. Então eu senti que o empate era um bom resultado, agora pensando na classificação do torneio. Essa é a parte que, às vezes, quem tá assistindo, quem tá vendo, não percebe. Que a gente considera muitas coisas quando vai tomar essas decisões, e principalmente quando o torneio tá se aproximando do fim. Então, a própria classificação em si é uma questão, assim, né? Você garantir uma boa classificação. Porque, no fim das contas, você quer chegar ali entre os primeiros e quer garantir o melhor prêmio possível. Eu sabia que com esse empate tinha uma chance muito grande, assim, de eu ser campeão, apesar... Lógico, você pode dar um azar no critério e o outro adversário te passar, mas já entra numa zona, assim, de probabilidades onde me favorecem muito as probabilidades. Então, foi uma decisão prática, claro. Se eu precisasse ganhar de brancas, aí é outro tipo de postura, claro, né? Com certeza. Mas pela situação do torneio e como estava se desenhando, principalmente a partida mais importante ali, que era do Iago com o Agüero, eu senti que o empate era um resultado muito bom para mim nessa partida. Mas bom, esse era um momento onde eu tinha duas ideias interessantes. Uma delas era a dama C6, que eu cheguei a considerar, mas não botei muita fé, assim, mas realmente era uma possibilidade legal esse. Porque, por exemplo, se torre de AC8, trocar as damas é bem perigoso para as pretas. Mas ele pode tentar manter. Só que torre de AC8, dama toma, torre toma, D6, e quando torre de CD7, torre B5. Esse é um lance bem fino. Ele não pode tomar em D6, né? Porque troca tudo e tá levando mate. Então joga F6, torre por A5. Agora ele não pode tomar em D6 porque sobra a torre de A D5 cravando, ganhando uma peça. Então ele joga C3 e aí torre A6. E é um final interessante, assim, porque o mais provável aqui que vai acontecer é que ele vai jogar C2, que já pode ser inclusive o lance, né? C2, torre C1, bispo toma, torre toma, torre toma, toma, toma. Troca tudo. Fica esse final de 2 que eu tenho um peão passado distante, mas é uma vantagem pequena, assim, o final, teoricamente, bem jogado vai empatar. Só que, claro, só eu tenho chance de jogar para ganhar aqui, então era interessante. Seria uma posição excelente, né? Jogar para ganhar e sem risco. E ainda mais no final de 2, que sempre é fácil de errar. Ele já teria que achar o melhor lance, que não é tão simples, dama C8. E aqui as pretas têm que ter uma boa dose de profilaxia. Dama por C8, torre a C8. Quando D6, ele tem que achar F6. Porque a ideia do F6 é antecipar a torre B5. Ele já defende o bispo antecipadamente, e aí ele pode criar o contra-jogo com o peão passado. Então aqui sim, esse final garante a igualdade. Mas ele já tem que achar uns lances difíceis. E outro que eu acho até mais prático seria a torre B5. Porque quando C3, torre C5. Passa a torre para uma posição ativa, as pretas têm que jogar dama A7. E, de novo, o computador dá igualdade, mas esse eu acho que na prática é bem mais chato para ele, porque a minha torre fica bem colocada na coluna C e já tá vigiando o peão passado, né? Então eu posso pôr a torre em C6, tentar avançar, eu acho que seria chato para ele. Mas eu não vi nenhuma dessas duas possibilidades. Como eu disse aqui, eu senti já, assim, que eu tinha feito o que eu podia na abertura para criar problemas pro adversário, o cara resolveu e, enfim, igualou, né? E eu não precisava correr riscos desnecessários nem fazer nenhuma loucura. Eu conversei com o Iago até sobre essa decisão depois da partida e ele concordou. Ele falou que, né, assim. Eu acho que quem não joga os torneios às vezes não entende essas situações, mas é muito difícil arriscar muito quando você já tem algo garantido. Algo bom, assim, garantido, né? Porque com o empate aqui, eu garanto no mínimo segundo e tenho uma chance muito grande de eu ficar em primeiro, porque o meu desempate era bem melhor. Então por que eu vou arriscar? Só porque eu quero ganhar a partida? Mas eu quero ganhar a partida por quê, né? Pra ganhar o torneio? Mas eu posso ganhar o torneio empatando também. Então essa é uma situações que a gente se depara, às vezes, em algumas decisões, que a gente acaba pesando outras coisas no torneio mesmo. Enfim, foi D6, e aí a posição secou, né, depois que trocou tudo, e o meu adversário também, ele não quis continuar jogando isso aqui, porque tá igual, ele sabe que, por mais que ele precisa ganhar para fazer norma, não tem, é o mesmo pensamento, né, não tem porque eu fazer nenhuma loucura aqui, porque a posição não, tipo, não oferece isso, eu não vou conseguir, né? Não vou conseguir jogar para ganhar essa posição, por que eu vou fazer uma doideira aqui? Então acabou empatando. E no fim das contas, deu tudo certo, né? O Diego, os adversários dele deram uma recuperada boa na última rodada em relação aos meus, mas ainda assim eu fiquei com 2 pontos na frente no critério. Então a gente fechou esse pódio brasileiro, eu campeão, Diego segundo e Iago terceiro. E no fim, né, foi... Mesmo que eu tivesse ficado em segundo, eu ficaria muito feliz, porque eu fiz um bom torneio, eu fiquei ali na mesa 1 desde a rodada 2 e me mantive, né, na liderança, mas eu fiquei ainda mais feliz ganhando. Claro, foi a primeira vez que eu ganhei um torneio aberto europeu e espero que venha outros, né? Mas gostei, achei legal. Poderia ter jogado um pouco melhor essa reta final do torneio, mas enfim, não dá pra reclamar da vida ganhando o torneio, né?
Mas é isso, pessoal. Então, finalmente terminamos aqui essa análise das minhas partidas no Festival Bela Itália. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e aprendeu com as partidas, deixa o like, deixa um comentário aí falando o que você achou também, né, de modo geral, das minhas decisões, das partidas, do que você achar relevante. E é isso, encerramos então essas análises da viagem para esses 2 torneios na Itália. Fiquem ligados porque ainda na semana que vem a gente vai ter o vlog. Então valeu e até a próxima.